Bom dia, pessoal! Novo dia, nova leitura. Estamos aqui firmes e fortes, consolidando o nosso hábito de leitura. Olha, cafezinho quentinho. Uh, Quentinho, quentinho, quentinho. É muito bom. Apoiados pelo café Lor. Longo extremo esse. Página 63, já se preparam. Cânone. A gente vai ler esse capítulo hoje. Eu acho que vai ser esse capítulo hoje. E a gente termina a parte 1 para depois entrar na parte 2 do livro, né? E a gente já está chegando aí. Já chegamos à metade, né, do livro juntos aqui. Então, vamos lá. Prepara a caneta, prepara o marcador. Deixa eu ver se eu tô com tudo aqui. Tô. Lapiseira que eu gosto. E o marcador cinza, que eu sempre indico para vocês, que fica mais fino, mais clássico, mais bonito, e no tempo também não fica aquele amarelo, né, ruinzinho, amarelo antigo, né, amarelo de vó, né. Então vamos lá. Cânone. Se você é como a maioria dos artistas que conhecemos, provavelmente está acostumado em ver sua obra se desdobrar de forma tranquila durante longos períodos, até que um dia, sem alguma razão aparente, isso para de acontecer. Dar de cara com esse dilema inesperado é tão comum que chega a ser um clichê. Mesmo assim, os artistas normalmente tratam cada uma dessas ocasiões como uma grave evidência do seu próprio fracasso. Os indicados na categoria de melhor ator da contínua falha artística são: número 1, você ficou para sempre sem novas ideias. Número 2, você esteve insistindo o tempo todo em uma coisa que não funciona. E o vencedor é, felizmente, nenhum dos dois. Um dos segredos mais bem guardados sobre a criação artística é que as novas ideias entram em jogo com muito menos frequência do que ideias práticas, que podem ser reutilizadas para 1000 variações, fornecendo a estrutura para todo um corpo de trabalho, em vez de para uma única peça. Da mesma forma, o medo que você esteve seguindo as ideias erradas é apenas uma variação negativa das fantasias comuns sobre como as coisas poderiam ter sido. Os caminhos não tomados oferecem a ilusão de que nosso trabalho é mais do que aparenta ser, de que ele se destacaria mais se as coisas tivessem corrido de forma um pouco diferente. Ao lidar com uma peça decepcionante, alguns podem querer renegá-la, dizendo: não era isso que eu tinha a intenção de fazer, mas deveria tê-lo feito maior, ou talvez menor. E se eu, ao menos, houvesse tido mais tempo, mais dinheiro, ou não tivesse usado aquela tinta verde idiota, todos nós adoraríamos escapar dessa, mas é um fato inegável. A sua arte não é um resíduo que sobra quando você subtrai todas as coisas que não fez. Ela é a maior recompensa das coisas que você fez. Do contrário, você poderia também querer licença para voltar atrás e escolher melhor os números da loteria da semana passada. Viajantes no tempo, videntes, sensacionalistas à parte, o restante de nós se envolve diretamente apenas com o hoje. E quando você observa seu trabalho se desdobrar dia a dia, obra atrás obra, não há como ignorar causa e efeito. Simplificando, o que você fez o trouxe até aqui. E se você usar esses métodos novamente, é provável que conseguirá o mesmo resultado. Isso não aplica não apenas a quando se está bloqueado, mas a todos os outros estados artísticos,
incluindo os altamente produtivos. Em termos práticos, as ideias e métodos que já funcionam normalmente continuam a funcionar. Se você estava trabalhando com fluidez e agora está emperrado, é bem possível que tenha alterado sem necessidade alguma a abordagem que estava funcionando perfeitamente bem. Por anos, reservei o dia para fazer arte e a noite para escrever. Em algum momento, inverti essa programação e se passaram meses até eu perceber que a minha escrita havia estagnado, não por falta de ideias, mas porque descobri que processo as palavras melhor à noite e não ao meio-dia. Quando as coisas dão errado, a melhor estratégia pode ser retornar de forma cuidadosa e consciente aos hábitos e práticas que possuía da última vez em que se sentiu bem no seu trabalho. Volte ao espaço ao qual havia se afastado e, ao menos às vezes, o trabalho também retornará. Esse negócio de rotina é muito importante. E entender o seguinte: esses gurus, esses mestres, esses galera de curso, criaram uma hypezinha de 5 horas da manhã. Aí marcavam live 5h06, 5h04 da manhã, e postavam que estava acordando cedo, fazendo exercício e não sei o quê. Cara, para quem é realmente inteligente, entende que aquilo ali é uma hype para você vender, para você, tentar dominar o mercado, para você, criar métodozinho, metodologia. Cara, o mais importante é você entender que existe, uma questão, eu não sei se o nome é cronotipia, quer dizer, cada pessoa tem um funcionamento interno, biológico, ligado ao tempo, diferente. Você trabalha melhor à noite, você trabalha melhor de dia, você trabalha melhor logo depois do almoço, você trabalha melhor na madrugada, o seu raciocínio para certa coisa é melhor quando, e seu descanso é melhor quando. Isso depende de pessoa para pessoa, isso não é padrão social para entrar um enlatado de clube das 5 horas da manhã. Não existe isso. Por exemplo, minha mãe e minha irmã são pessoas noturnas. Eu ia dormir às 11, meia-noite, que já está um horário até, né, mais tarde. Às vezes eu acordava, sei lá, 3, 4 horas da manhã para pegar uma água, para ir ao banheiro, para, né, fazer alguma coisa. Levantar, levava um susto. Tava as 2 na cozinha fofocando, comendo, rindo e se divertindo. Acordava mais tarde e fazia outras coisas. Ou estudava, minha irmã estudava à noite, porque o relógio biológico dela diário funcionava diferente. Não adianta. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar cedo, fazer exercício, tomar um banho, no jejum, chego, tomo um banho, tomo um café da manhã, leio, depois de ler, tomo um café e começo o meu dia. O que eu gosto é isso. O que funciona para mim é isso. Uma leitura, aí a gente divide, uma leitura técnica de manhã, uma leitura teórica de estudo, de você não ter que, né, deitar na cama ou sentar no sofá e ler, mas você ter que ler com um marcador estudando. Essa leitura funciona meia hora de manhã, 15 minutos de manhã. A leitura para o prazer de ficção, mais leve, né, que eu não tenho que ficar assinalando, funciona da tarde para a noite. Então eu divido o meu dia com tipos, já que eu leio bastante, com tipos de leitura para categorias de horário, né, e categorias de que eu sinto que minha mente está funcionando mais. Tudo que é mais mental, estratégico, estudo complexo, para mim é feito de manhã. Tudo que é mais entretenimento, filme, maratonas de filme, documentário,
leitura de ficção, né, coisa à noite, né. E aqui no nosso curso do Leitor Supremo, a gente fala um módulo inteiro sobre hábitos, né, sobre hábitos. E aí eu trago várias teorias de vários, filósofos e pensadores e psicólogos, pra mostrar como dividir o dia, como otimizar o tempo, até usar gamificação para isso. Agora, o que eu quero colocar aqui é burrice achar que a rotina, o dia ou o que funciona para uma pessoa funciona para outra. Esses gurus aí estão querendo te vender alguma coisa, motivação e tal, porque você tem que se entender. E pode ser que você seja igual a uma irmã, prefira acordar mais tarde, ter uma manhã mais devagar e à noite estudar, 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 porque não tem barulho de ninguém, porque todo mundo já dormiu, porque ali você consegue concentrar e pensar como é que foi seu dia e partir daí, ó, então eu tenho que estudar isso, isso, isso. E eu já sou o oposto. Estudar, eu gosto de estudar cedo. Eu gosto de ler material teórico cedo. E à noite eu gosto de dar aquela relaxada. Mas depende da pessoa. Isso não pode ter regra. Esse é o grande ponto. Você tem que entender a partir do seu relógio biológico pessoal. E como é que é o seu? Você já entendeu? O que funciona para você em certo horário, né? É isso que você tem que entender. E isso é seu, né? Tipo, café funciona para você? Não funciona. Que tipo de comida funciona para qual horário? Que tipo de vitamina funciona para você? Que tipo de repouso funciona para você? Quando é melhor fazer um exercício físico, quando é melhor relaxar? Quando é melhor tomar um banho mais frio, quando é melhor tomar um banho mais quente? Quando é melhor acordar? Quando é melhor tirar aquele tempo de olhar para o nada? Qual é esse momento do dia que é bom para você olhar para o nada e ficar pensando, só divagando sobre sua vida, para você raciocinar e fazer algumas estratégias? E isso não é livro ou guru de 5 horas da manhã que vai ditar. Mas eu concordo. Para mim, acordar um pouco mais cedo, antes de todo mundo acordar, né, 5, 6 horas, pegar ali um horário para concentração e estudo, funciona, funciona. E o exercício na parte da manhã, funciona. Mas pode ser que você funcione na hora do almoço, que aí você quebra o dia, toma um banho ali, né. Eu quando trabalhava, às vezes eu tirava eu comia na mesa, tirava o almoço para ir para academia, fazia 40 minutos de academia, 20 minutos de banho e cabelo, trajeto, não sei o quê, subia, comia na mesa trabalhando e dividia meu dia assim, aquilo dava um up no meu outra parte do trabalho, e eu chegava com mais gás na parte da tarde do que muita gente que almoça, vai trabalhar e fica assim. E a tarde é perdida, porque tá com tanto sono, aí se entope de café. Eu não, tinha tomado um banho, feito um exercício, voltado, ó, comido algo leve na mesa. Não caia em papos de gurus. Viajantes no tempo e videntes sensacionalistas à parte, o restante de nós se envolve diretamente apenas com o hoje. E quando você observa seu trabalho, ao desdobrar o dia após dia, obra atrás de obra, não há como ignorar causa e efeito. Simplificando, o que você fez o trouxe até aqui, e se você usar esses métodos novamente, provavelmente que conseguirá o mesmo resultado. Isso se aplica não apenas quando se está bloqueado, mas a todos os outros estados artísticos, incluindo altamente produtivos. Em termos práticos, ideias e métodos que já funcionam normalmente continuam a funcionar. Se você está trabalhando com fluidez e agora está emperrado, é bem possível que tenha alterado sem necessidade alguma a abordagem que estava funcionando perfeitamente bem. Por anos, reservei o dia para fazer arte, à noite para escrever. Ok, então isso aí a gente já tinha lido, desculpa. E às vezes não. Artistas, como todo mundo, têm certa
inércia conceitual, uma tendência de continuar seguindo a própria bússola, mesmo que o mundo vire para outra direção. Quando Cristóvão Colombo retornou ao Novo Mundo e proclamou que a Terra era redonda, quase todos continuaram achando a Terra plana. Então, eles morreram e a nova geração cresceu acreditando que o mundo era redondo. É assim que as pessoas mudam de ideia. Isso também significa que geralmente, mas nem sempre, a peça que você produzirá amanhã vai ser moldada pura e simplesmente pelas ferramentas que você tem em mãos hoje. Nesse sentido, a história da arte é também a história da tecnologia. Os afrescos italianos pré-renascentistas, as pinturas à têmpera de Flandres, as pinturas a óleo feitas de ar livre ao ar livre no sul da França, as acrílicas de Nova York, cada tecnologia sucessivamente conferiu cores e saturação, características, pincelada e textura e sensualidade ou formalidade às obras de arte. Em outras palavras, certas ferramentas tornam possíveis certos resultados. As ferramentas são responsáveis por mais do que influenciar a aparência do resultado. Elas basicamente definem os limites do que se pode dizer com uma obra de arte. E quando ferramentas e materiais em particular desaparecem, porque o conceito sobre como fazê-los ou usá-los é perdido, possibilidades artísticas também são perdidas. O som dos instrumentos barrocos, a impressão tipográfica, a tonalidade das impressões em platina, essas são espécies em extinção na criação artística. Da mesma forma, quando novas ferramentas aparecem, surgem novas possibilidades. Uma cena pintada a partir da observação, por exemplo, leva um mundo bem diferente, revela um mundo bem diferente daquela pintada na memória. Isso se tornou evidente na década de 1870, quando fabricantes encontraram uma forma de selar tubos revestidos de metal, e isso fez com que, pela primeira vez, artistas que trabalhavam com esse meio tivessem a opção de sair do estúdio e pintar com a tinta a óleo diretamente no campo. Algumas os fizeram, os outros não. Aqueles que o fizeram ficaram conhecidos como impressionistas. O dilema de todo artista enfrenta e ao qual sempre volta é quando se aterra às ferramentas e materiais já familiares e quando se esforçar para abraçar novas possibilidades. O artista mais jovem tende a experimentar uma gama vasta e diversa de ferramentas e materiais, enquanto o artista veterano tende a empregar um conjunto menor e mais específico com o tempo. À medida que o artista se torna mais seguro, as ferramentas escolhidas se tornam quase uma extensão do próprio espírito. Com o tempo, a exploração dá lugar à expressão. De qualquer forma, no entanto, há sempre uma grande dificuldade quando se decide corrigir nossos métodos de trabalho no meio do caminho. Nós mal sabemos quais são esses métodos. E quando o trabalho está indo bem, por que diabos iríamos querer saber? A maior parte dos diversos passos envolvidos na criação de uma obra ou em um ano inteiro de obras acontecem abaixo do nível do pensamento consciente, entrelaçando-se com crenças e suposições ainda não celebrados sobre o que significa fazer arte. Esses passos permanecem tão desconhecidos e desconsiderados como aqueles que damos ao decidir se vamos polir uma peça com movimentos retos ou circulares. Pergunte-se, por quê? Por exemplo, você ouve música animada enquanto pinta. Isso o motiva a usar cores mais vibrantes? Por que você deixa o frio entrar no seu ateliê, mesmo quando isso o faz trabalhar vestindo uma roupa pesada? As pinceladas ficam mais definidas? Como você
percebe que o pincel umedecido está pronto para receber as aquarelas. Pelo toque, pelo cheiro, pela maleabilidade, nós raramente pensamos sobre como ou por que fazemos tais coisas, apenas as fazemos. Mudar o padrão de resultados do trabalho envolve, primeiro, identificar aspectos da abordagem que são tão automáticos quanto moldar a argila, tão sutis quanto soltar a flecha no arco. Os detalhes do fazer artístico que reconhecemos tendem a ser hábitos práticos e difíceis de estabelecer e costumes aos quais podemos nos agarrar repetidamente. Às vezes, em dias monótonos, sussurro mesmo, para mim mesmo que se eu for para o estúdio e começar uma obra, ao mesmo terei que produzir alguma coisa antes que ela seque. Nós recorremos ao hábito de sempre nos levar ao estúdio nos nossos materiais, usar o que já estamos acostumados como ponto de partida para fazer determinadas obras. Consideramos o número de mazurcas de Chopin escreveu. Somos levados a pensar que, uma vez que ele encontrou essa forma musical, deve ter se tornado um compositor mais feliz. É fácil imaginar que ele conseguia sentar o piano e qualquer momento começar a improvisar nesse compasso 3 ou 4 peculiar, 3 por 4 peculiar e sincopado, construindo gradualmente uma peça em escala menor. Para Chopin, essa forma foi tão propícia à exploração e à variação que ele conseguiu reutilizá-la por anos. Deve ter sido igualmente prático para Bach, se dedicou a escrever um prelúdio e uma fuga em cada uma dos 24 tons, já que assim, a cada vez que ele se sentava para compor, tinha ao menos um ponto de partida. Deixe-me ver, eu ainda não comecei a trabalhar no Fá sustenido menor. Trabalhar dentro de uma disciplina autoimposta facilita a perspectiva de precisar se reinventar a cada nova obra. A descoberta de formas úteis é preciosa. Uma vez encontradas, elas nunca devem ser abandonadas por razões triviais. É fácil imaginar um instrutor de arte hoje advertindo Chopin de que essa coisa de mazurca estava ficando um pouco repetitiva e que o trabalho dele não estava indo para frente. Bom, talvez não estivesse indo para frente, mas essa não é a questão. Escrever mazurcas pode ter sido útil apenas para Chopin, como um veículo para retornar ao trabalho ou como um ponto de partida para criar uma peça seguinte. Para a maioria dos artistas, fazer boa arte depende de fazer muita arte. Olha aí ele falando de novo da qualidade versus quantidade. E qualquer dispositivo que coloque a primeira pincelada na próxima tela em branco tem valor concreto e prático. Então, qual que é esse motor de encaixe que vai te fazer passar de uma para outra e não criar aí, entre uma e outra, um gap de ostracismo e um abismo em que você não consegue sair, como um bloqueio criativo, né? Esse elo e esse gancho entre a obra anterior e a próxima obra, ele tem que ser mais próximo e unido possível, e é isso que ele está falando aqui. Independente de qual for esse elo, ele tem valor, né, concreto e prático, porque ele junta uma na outra. E a grande questão é um abismo entre uma obra e outra. Por isso que muitos artistas usam obras encavaladas, né? Nem terminou uma, já está até começando a outra. Nem terminou uma, já está rascunhando e tendo ideia para outra. A outra está secando, a outra já está com o pano de fundo coberto, né?
Apenas o artista, e somente com o tempo, tem chance de saber quão importantes são as pequenas convenções e rituais na prática para se manter em atividade. Os detalhes particulares da criação artística são completamente desinteressantes para o público e, com frequência, para os professores. Talvez porque eles quase nunca são invisíveis ou mesmo reconhecíveis, no exemplo do trabalho final. Hemingway, por exemplo, colocava a máquina de escrever no balcão e escrevia sempre em pé. Se ele não estivesse em pé, ele não digitava. Claro que esse hábito peculiar não é visível em suas histórias, mas se o escritor fosse privado delas, elas provavelmente não existiriam. Exatamente. Qual é o hábito invisível que faz com que o seu processo criativo se mantenha em pé? Essa é a grande pergunta, uma grande pergunta. A parte mais difícil da criação artística é viver a vida de uma maneira que seu trabalho seja realizado repetidas vezes. Isso significa que, em outras coisas, encontrar uma série de práticas que são simplesmente úteis. Uma obra de arte é a expressão superficial de uma vida vivida com padrões produtivos. Marca isso aí. Vamos pegar aqui nossa caneta, marca isso aí. Olha que legal. Aqui e aqui em cima também. Tá. Com o tempo, a vida de um artista produtivo se enche de convenções úteis e métodos práticos, de forma que uma sequência de peças continue a emergir nessa superfície. Convenções úteis e métodos práticos. Para você, né? Aqui tá falando, Hemingway escrevia com a máquina de escrever em pé. Se isso, para o leitor, em pé ou sentado, deitado na cama, na rede, isso independe. Mas para ele, para o artista, esse foi o método útil e prático que fez com que ele fosse para a próxima página, para a próxima palavra. E isso é mais importante até do que qualquer coisa no processo criativo dele, né? Em momentos realmente felizes, esses gestos artísticos vão além de simples procedimentos, adquirindo uma estética inerente e própria. Esses gestos são seu lar e conforto artístico, os desejados espaços de trabalho que ligam a forma ao sentimento. A forma ao sentimento e o sentimento em ação. Adicionaria isso aí. Eles se tornam como as tintas escuras e as cadências assimétricas da mazurca, inseparáveis da vida de seu criador, seus cânones. Cânones. Agora a gente chegou ao nome desse capítulo, cânones. Eles permitem confiança e concentração, permitem o não saber, permitem que o automático e o não elaborado permaneçam assim. Uma vez que você encontra o trabalho que foi destinado a fazer, os detalhes de qualquer uma das suas obras não importam tanto assim. Olha, ó, eles permitem confiança e concentração. Isso é muito importante para o artista, até mais do que a sua própria obra, e é isso que está falando. Os detalhes de qualquer uma das suas obras não importam tanto assim, né? Isso é muito legal. A gente termina aqui e encerra na página 69 a parte 1 desse livro. E aí, nos próximos leituras, a gente vai fazer a parte 2. E a gente vai entrar aqui uma visão do mundo exterior, o mundo acadêmico, mundos conceituais e a voz humana, e depois sobre esse livro. Então a gente encerra aqui essa parte, que é da natureza do problema, a arte e medo, o medo em si, o medo dos outros encontrando o seu trabalho. Então, primeira parte você vê que ele fala sobre o medo, né? O medo, a natureza do problema, a arte e o medo em si, o medo dos outros, né? Então ele fala o medo dentro, o medo fora, o medo em referência, né, insegurança e etc. Agora aqui ele sai. Ele fala o mundo exterior, o mundo acadêmico, os mundos conceituais e a voz humana. Ele já fala daqui para fora, em vez de daqui para dentro. É como se antes a seta fosse aqui para cá e agora a seta vai ser aqui para cá. O seu posicionamento.
Antes foi um questionamento. Por que você está guardando seus projetos na gaveta? Assim, sua insegurança está surgindo da onde, né? Como você está fomentando o seu medo, o seu processo criativo, né? A gente viu a questão da semente, o que junta um trabalho no outro, o que potencializa a motivação de um trabalho no outro. Agora a gente vai olhar para fora. Agora a gente vai ver o mercado, o academicismo, o outro, o mundo exterior, né? E como é que é ir dali para fora, da mão para fora, da boca para fora, né? E é muito diferente. Agora, uma coisa que eu sempre falo, você não é tão importante assim. Me desculpa, me desculpa. A sua importância é muito restrita ao seu universo, muito restrita ao seu espaço, e tempo, e corpo, e mente, e ambiente. Você é um grão com pouco significado. Isso você tem que entender. Desculpa jogar isso na sua cara. Você é um grãozinho com muito pouco significado no mundo. E se você se colocar um zoom out, você ainda é mais insignificante ainda. Tem um vídeo aqui no YouTube, eu vou colocar aqui abaixo para você, de um zoom out. Quando eu quero pensar na minha insignificância, significância, na minha insegurança, nos meus medos, eu boto esse vídeo de zoom in, zoom out, eu falo, pô, eu não sou nada. Se eu não sou nada nesse vasto, vasto mundo, se eu impacto poucas pessoas ainda, se daqui a 100 anos poucos se lembrarão de mim, daqui a 100 anos alguém se lembrará de você, a não ser, de repente, família direta, e vai falar assim, ah, meu avô, meu tataravô, não lembro onde nasceu, o que fez, né, deixou marcas aqui, mas era um homem bom, tá aí nas fotos. Esse zoom in, zoom out te ajuda a mostrar a sua insignificância no mundo, o quão sopro nós somos. E o sopro vem assim, ó, passou, passou, ó, não tem nada, ó, virou nem pó. Você entendendo a sua insignificância no mundo, você entende o quão insignificante ainda é seus problemas. O quão insignificante é problema que não existe, mas que você pensa que existe. E antecipa e com medo. E mais insignificante ainda é seu medo. E mais significante ainda é a sua insegurança. E mais significante ainda é aquilo que está soterrado dentro de você. Que nem você entende, nem você vê no seu dia a dia, mas te trava. Então, se recolha a sua insignificância e faça acontecer. Venha crítica, venha, venha aí cancelamentos, críticas, pessoas falando, mexa, né? Faça um rebuliço da sua vida para que ela ressalte por mais de 100 anos depois da sua morte. Deixe as pessoas falarem de você, deixe as pessoas sentirem através de você, deixe as pessoas mude vidas, impacte vidas. Só assim você vai conseguir ser um pouquinho maior, um pouquinho menos insignificante na sua vida. Porque hoje a sua insignificância é do tamanho do mundo. A gente tem que entender o quão insignificante nós somos. Temos que entender isso. Para que a gente não crie na nossa mente bloqueios que nos impeça de ser o que viemos para ser. Nós somos insignificantes, minha gente. Se eu estou tocando a sua vida, eu estou ganhando um pouquinho de significância. Hoje eu toquei, quem sabe eu plante uma sementinha aí no seu peito, quem sabe aquilo brote, quem sabe aquilo cresça, quem sabe aquilo vire algo, quem sabe? Eu estou plantando, eu estou jogando sementes, eu estou vivendo a minha vida assim, ó, tchá, e tchá, e tchá, e tchá, e semeando, e semeando, e semeando. Quem sabe uma nasça e eu faça uma pequena diferença na vida. Mas entender que somos insignificantes mesmo é o melhor caminho para, quem sabe, se tornar significante para alguém em um dado momento da história. Pensa nisso. Pensa o tamanhozinho do seu grão. E aí você vai para frente. Que você entende que, por que não, né? Por que não?
É isso aí, minha gente, é esse o pensamento. O vídeo do zoom in, zoom out vai estar aqui abaixo para você, tá bom?